honra estar recebendo aqui hoje o MC Preto Cria. O MC Preto Cria é compositor, escritor e cantor. Ô, Denir, muito obrigado aí, tamo junto. Obrigado pela receptividade sua, do Lineker, do Lemos. Muito obrigado a todos aí, a equipe toda que recebeu a gente muito bem. Estamos aqui para falar sobre cultura negra, hip hop, a música regional, que é muito forte no interior paulista, e vários trabalhos aqui para a gente evidenciar toda uma trajetória de quase 30 anos de satisfação de estar envolvido com o movimento hip hop. Sim, inclusive esse bate-papo faz parte do projeto Vozes Negras na Cultura Francana, onde nós demos destaques para as pessoas que fizeram e fazem parte da história de Franca, da cultura de Franca, né? Muito obrigado. E saber que a gente foi elencado como uma dessas vozes, a gente fica gratificado e, ao mesmo tempo, com a certeza de que estamos no caminho certo, promovendo o que há de melhor dentro do nosso nicho musical, que é o rap nacional, rap consciente, rap que a gente tem possibilidade de mudar, impactar e mudar vidas. Com certeza. Para quem não conhece o Preto Cria, além dele fazer muito sucesso na cidade de Franca, ele se destaca no cenário nacional com diversas músicas, composições e álbuns, né, Preto? Graças a Deus aí a gente, né, com essa trajetória de quase 30 anos, a gente conseguiu conquistar um respeito, não só dentro da cidade, mas fora, porque como a música é mundial, é gratificante quando alguém lá do Japão, lá dos Estados Unidos, brasileiro ou até gringo mesmo, se identifica com o nosso trampo e vem pelas redes sociais, porque hoje o mundo está, né, na palma das mãos, através das redes sociais, elogiando o nosso trampo, motivando a gente a continuar nessa estrada, porque o rap consciente, assim como outras vertentes de rap, o rap consciente é uma das vertentes de vários tipos de rap que existem. Rap trap, rap ostentação, rap putaria. Então tem vários tipos de música que agrada diferentes públicos. A gente optou em estar trabalhando nessa sequência dessa caminhada de rap consciente que transforma vidas, assim como a minha foi impactada e transformada. E o hip hop, rap, qual a diferença? Quando se fala hip hop, para ficar fácil para todos os ouvintes aí, todos os telespectadores, né, que estão assistindo a live, o nosso bate-papo, o podcast, nosso bate-papo aqui, que é formal e informal, né, que deixa a gente à vontade. Hip hop é como se fosse o bolo pronto. O hip hop, eu vou tirar ele do forno, vou servir a todos. Mas dentro desse, para se formar a cultura hip hop, existem os ingredientes para formar o bolo. Então, os elementos da cultura hip hop é o rap, é o MC que canta, que é a minha modalidade, é o que sobrou para mim desde 93, né? Sobrou com grande estilo, graças a Deus, né? A figura do DJ, que é o instrumentista dentro desse nicho cultural, a figura do b-boy, ou big girl, que dança, e a figura do grafite, que é o grafiteiro que faz os desenhos. Legal. Então, dentro dessa cultura hip hop, existe e mais o quinto elemento, que é o conhecimento. Então, esses 5 ingredientes se forma a cultura hip hop. Então, a gente conhece grafiteiros, conhece todas as modalidades dentro da cultura, mas especificou numa única corrente, que é o rap nacional. Legal, muito bacana. E você iniciou sua carreira nos anos 90, aqui em Franca. Sim. Como foi o início? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como hoje está diferente demais assim, o jeito que se inicia na música, quando eu comecei era no tempo da fita cassete, 1992, 93. Então, assim, saber que a gente hoje, quase 30 anos depois, está representando pessoas que deram essa oportunidade para a gente e que não chegaram a gravar, registrar, ter um registro fonográfico. Porém, eles lá atrás
acender aquela chama na gente. Eu até falo, onde eu for, eu vou ser sempre agradecido a essas pessoas, entre aspas, anônimas. Então, tem um pouco do Preto Cria dessas pessoas anônimas. Eu carrego essas pessoas anônimas que lá atrás me deram a oportunidade de estar iniciando. Rapper Caos, SD, vários talentos da época que fazia rap e a gente, molequinho, né? Moleque, assim, eu já estava na transição de 17 para 18 anos. Me senti convocado através do disco do Racionais MCs, Holocausto Urbano. Me senti convocado quando eu ouvi a música deles, o LP deles. Falei, eu vou fazer parte dessa cultura, mas sem ter o conhecimento no sentido assim, ó, qual que é a sua... Eu entender a minha missão, Denir. Legal. Depois de muito tempo, só em meados de 2003, 2004, que eu fui entender qual que é o propósito meu dentro dessa cultura. Eu não caí tipo de paraquedas. Eu caí sem ter entendimento, mas depois eu fui me apaixonando a ponto de falar, meu, é isso tudo, é muito maior do que eu imagino. E Racionais é referência até hoje, né? Com certeza, com certeza. Eu até falo para o pessoal que está começando a cantar rap, escuta quem pavimentou a estrada de vocês antes. Porque hoje é muito fácil. Hoje o cara fala assim, eu canto rap e tal. Quem que você ouve? A primeira coisa que eu falo, quem que você ouve? Aí ele fala, eu ouço fulano de ciclano, beltrano. Beleza. Esses cantores geralmente é da década já de 2000, 2010 para cá. Eu falei, cara, desde a década de 70 já existe gente fazendo rap. O movimento hip hop se iniciou em 73. Você já ouviu alguma música de 1973? Do pessoal que começou a samplear, pegar aqueles elementos musicais e colocar na sua música e cantar? Não. Então pesquisa. Pesquisa porque aquela estrada foi pavimentada por muita gente que já não tá entre nós, mas deixou seu legado. Deixou seu fonograma gravado, deixou seu exemplo de vida. E essas pessoas até tem um símbolo dentro do CD, que a gente depois a gente vai falar um pouco sobre a cultura dos adinkras, que é uma cultura lá da África Ocidental, e que tem um símbolo chamado Sankofa. Sankofa, que significa você olhar para trás, entender que teve gente que fez alguma coisa e se projetar para o futuro. E desculpa, só para complementar. Então, quando se fala em Racionais, é uma referência máxima dentro do nosso movimento hip hop. Sim, Negudrama, inclusive. Eu vejo vários posts até hoje usando essa música lá de fundo, referência. Porque é referência. Referência máxima. E assim, se eles parar de cantar rap agora, Denir, a gente só tem a bater palma por um grupo que fez a diferença. Eles moldou toda uma geração da década de 90 para cá, a autoestima. A autoestima, tanto na parte cultural quanto na parte de estética, lance de se gostar. Então, o rap dos anos 90 sempre trabalhou essa temática. Goste de você. Você é da periferia? Beleza. Suas condições não estão favoráveis, mas você é lindo, você é negro, seu cabelo é lindo. Então, Racionais tem uma contribuição gigantesca para ter repassado essa autoestima. Autoestima para jovens e homens negros, né? Com Isso certeza. É muito em especial, né? A periferia no geral, mas em específico aos jovens negros que até então eram desacreditados. Então, essa é uma cultura que salva, é uma cultura que muda vidas. Eu estou de pé hoje como um homem negro, estabelecido na sociedade, lutando pelo que eu acredito por conta da ideologia do rap. Você pode. Você pode chegar. Até tem uma frase na música Treta Afro, que é desse álbum aí, a segunda Projétil, volume 1. Que eu falo, sou mais treta afro do que você possa imaginar. E bem maior que a estreita perspectiva do seu olhar. Então, para quem, de repente, não acredita, cara, eu sou bem maior que a sua perspectiva, esse mínimo de perspectiva que você tem, esse mínimo de olhar que você tem sobre minha pessoa. E quem que idealizou aqui a capa? E o porquê? Essa capa aí ficou muita treta, hein? Essa capa aí foi uma artista plástica,
artista plástica lá de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. Um abraço aí para quem é aquela câmera ali? Essa aí. Chá de Melissa. Muito obrigado aí. Essa capa ficou linda. Capa muito do CD, muito projétil. E é desenhado, viu? E qual que é o conceito foi um dela, desenho, assim? Eu desenho porque é um estilingue com uma cabeça. Isso. Aqui tá o esboço. Aqui, ó. Tá o esboço do desenho que ela fez à mão. Até um colega meu chegou em mim e falou assim, ó, cara, isso aqui foi um desenho à mão e o CD tava lacrado. Eu falei, como que você adivinhou? Ele falou, porque eu sou artista gráfico e o gráfico não consegue chegar nesse resultado. Legal. E qual que é a intenção desse Projétil Volume 1? A capa desse CD. Posso mostrar aqui? Pode. Projétil Volume 1. Essa capa significa o meu corpo sendo um estilingue e minha cabeça sendo projetada para algum lugar. Então, o que eu quero atingir? Através da minha consciência e através da minha voz. A sua mente e o seu coração. Então, a partir do momento que eu me estilingo aqui no disco e chego até você de alguma forma, pelas plataformas digitais, você toma conhecimento da minha obra, eu vou estar repassando algo de positivo para você e para o público que estiver na sintonia, entendeu? Então, esse é o objetivo o conceito dessa capa. Chegar a algum lugar e transformar a sua vida assim como a minha foi transformada. Ou impactado, né? Não vou falar, eu sou o cara que transforma vidas. Não, eu fui transformado pelo movimento hip hop e minha música, através da mensagem consciente, você pode ser impactado e promover alguma mudança, uma mudança na sua vida, Sim. de alguma forma. O conteúdo lírico desse álbum, ele tá cheio dessas... Ainda sobre o Projétil, esse DVD... Tem só um adendo. O Projétil Volume 1, por conta de assumir um compromisso de todos os dias olhar, não só para esses trabalhos que a gente daqui a pouco vai comentar, mas esse CD em específico que saiu agora em fevereiro, olhar e falar e pensar, eu tenho um compromisso de lançar o Projétil 2. Tá então, certo. O Projétil 1 para mim, sempre com essa chave ligado que Desculpa. Para dar continuidade mesmo. Eu tenho que dar continuidade nesse trabalho. E o CD Projétil tem a terceira faixa, Toda Tempestade Vira Lição, que inclusive você me encaminhou, que conta a trajetória de mães, né, de pessoas com deficiência. Inclusive foi gravada aqui em Franca, Sim. né? O dia a dia árduo, inclusive, né? Sim. Inclusive, quero mandar um abraço para Roselaine Roselaine Aparecida Garcia e seu filho Vitinho, que contracenaram no videoclipe e que, através da história de vida deles, eu me inspirei em fazer a música. Ela e seu filho é conhecido da nossa família e um dia eu fui na casa dela, trocando ideia com ela, eu vi a luta e me senti tocado em falar assim. E pensei, a gente vive num mundo onde a vaidade, o que eu gosto de gastar, eu gosto disso, eu sou o pá. Isso aí dá ibope, não é? Quando Sim. se posta nas redes sociais. Sim. Tem tanta gente que é anônimo, mas que tem um peso nessa sociedade, uma luta a ser considerada, a ser legitimada, a ser evidenciada. Aí eu falei, nossa, que veio inspiração. Eu não falei nada para ela. Veio inspiração, escrevi a letra, inspirado na vida real dela. Cheguei nela, passou um tempo. Roselaine, eu posso te dar um presente? Pode, Luciano, pode sim. Eu posso ler uma letra que foi inspirada na sua vida e na vida do Vitinho? Pode sim. E comecei a falar a letra. Porque tem muita gente que não conhece o rap e, como é muita palavra, acaba se perdendo nas ideias. Sim. Então é bom uma pessoa que não tem conhecimento da música, a gente chegar e declamar a letra. Eu posso declamar a letra? Claro. Aqui? Eu tenho esse espaço? Por favor, tem. Muito obrigado. Aí eu cheguei nela e falei assim, seguinte,
Rose, senta aí, eu quero que você ouve o que eu escrevi para você, esse poema, né, que foi musicado, e eu quero que você, depois eu quero te pedir um aval para a gente desenvolver um trabalho. Mas antes, eu posso cantar, posso declamar a música para você? Ela falou, pode. Aí eu comecei. Toda tempestade vira lição. Ó, como Deus é bom. Após o luto pela perda do filho, após o luto pela perda do filho ideal, toda mãe descobre uma nova vida. Toda tempestade vira lição. Então ela se doa, se anula, se desdobra, porque descobre a grandeza da sua missão. Cuidar da criança autista. Toda tempestade vira lição. Mãe, não importa o tom de pele ou o chão. A vida é complicada para quem está na pressão. Mas você tem oxigênio nesse mundo cão. Toda tempestade vira lição. Mãe, não importa o tom de pele ou o chão. A vida é complicada para quem está na pressão. Mas você tem oxigênio nesse mundo cão. Toda tempestade vira lição. Forte. Licença por alguns minutos. Vai vendo quanto é importante seu papel no mundo. Já se sentiu invisível? Desencana. Você é a única bússola pro seu filho que está vivo por sua esperança. Afeto a todo minuto. E graças ao Pai absoluto, cada gesto mágico da comunicação autista, percepção de mãe capta tudo. Estufa o peito, você abraçou a causa, esqueceu a vaidade na terra onde a aparência conta. 365 dias, nós, da sociedade padrão, nós ignora a sua luta, onde a fé não desmorona. Estava escrito lá no céu esse projeto, que deu liga, que nem aço e concreto. Seu coração dói, mas bate forte quando sente que está do lado de um super-herói. Mãe, não importa o tom de pele ou chão, a vida é complicada para quem está na pressão, mas você tem oxigênio nesse mundo cão. Toda tempestade vira lição. Aí, Denir, eu assim comecei a viajar e ela aqui do meu lado. A hora que eu olhei nela, ela estava em prantos, mano. Eu falei, nossa Senhora. Que emoção, porque você falou com ela. Foi até no coração dela, né? E a luta dessas mulheres... toda mãe, né? Já toda tem mãe. Aquela luta difícil, mas acredito que a luta de uma mãe de pessoa com deficiência é maior. Sim, e principalmente aqui não tem recurso econômico o suficiente para falar, ó, o governo está me negando, eu vou lá e bancar. Sim. Eu tenho para bancar. Hoje tem as APAES que faz um trabalho primordial. Inclusive, eu tive uma passagem, trabalhei na Federação das APAES do Estado de São Paulo e visitei uma certa APAE que também me tocou muito. Cheguei, né, para a reunião, uma senhora que tinha entre 60 e 65 anos e a filha tinha 40. E só tinha ela para cuidar da filha. E no bate-papo lá... eu falei qual que era o maior medo. E ela falou, meu maior medo é de morrer. Aí eu falei, mas por quê? Porque quem vai cuidar da minha filha? Não tem ninguém. Quando eu morrer para cuidar dela. É verdade. É o medo de E a gente precisa falar sobre isso. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Tá? Porque é um assunto que acaba sendo um tabu. Um tabu pra gente que é sociedade padrão, tem filho, graças a Deus, saudáveis, isso. Então é uma luta que a gente acaba passando batido. E é uma luta de muitas mulheres, independente qual classe social. Mas a classe social menos abastada é a que sofre mais. Sim. E saber que a gente conseguiu, depois de quase 30 anos, conseguir fazer um trabalho atemporal, que isso aí eu sempre presto atenção nos artistas. Que tipo de trabalho que ele vai deixar para a sociedade posterior? E quando qualquer tipo de artista alcança o trabalho atemporal, eu pago um pau. Eu fico satisfeito de saber que ele está no caminho, e saber que eu estou no caminho é muito gratificante. Então,
fazer uma música dentro desse álbum, depois de quase 30 anos de rap, e saber que vai ser atemporal, então onde eu for, é uma música que eu vou conseguir impactar vidas, trazer uma autoestima para uma mãe que está desanimada. Porque, Denir, depois que eu comecei a gente pesquisar sobre o assunto, entender mais, e é um assunto que acaba não sendo revelado. Sim. O tanto de mães que acaba tirando a própria vida por conta de não ter não dá conta mesmo, não dá né? conta. O pai abandona, a figura masculina, né, a figura paterna abandona, vai viver a vida deles, ela não aguenta tanta pressão. Sim. A vida é complicada para quem está na pressão, né? Mas você tem oxigênio nesse mundo cão. E tira a própria vida. Primeiro, aliás, tira a vida da criança autista, depois tira a própria vida, que ela não suporta a dor de ter tirado e como ela vai ser vista na sociedade. Falei, meu, é um assunto muito amplo. E o rap tem disso, né? Pontuar problemas, né, da sociedade. Sim. Trabalhar a causa dos menos favorecidos. Colocar e tirar eles desse obscurantismo e falar, ó, eles existem, gente. Sim. Eles existem. É o que Dá muita voz gente mesmo, né? É que muita gente não entendia na década de 90, quando Racionais, assim como outros grupos de rap, Consciência Humana, GOG, N. Dinaldinho, falava de mortes na periferia. O povo, facção central. Sim. Então muita gente olhava, nossa, é muita morte. Cara, a gente está numa cidade, entre aspas, privilegiada. Tem saneamento público, tem tudo aqui. Eles estão falando de uma realidade, cara, que é assustadora. É assustadora. É assustadora. Quando a gente vai para São Paulo e começa a ver... Antes de chegar em São Paulo, já na grande São Paulo, a gente já começa a ver que eles... tanto que o espaço físico é valorizado, aí eles vão lá, vão construindo os puxados, você fala, meu, a gente está no céu. Onde a gente mora... E você é nascido em Franca mesmo. Sou nascido em Franca. A gente está no céu. Então, falar de uma realidade que é dura e que muita gente não quer ouvir é impactante para outras pessoas. Tipo, não é a minha realidade, acaba esse assunto me incomodando. É o que muita gente não entendia. É onde ficou o estigma do rap nacional. O rap é discriminado porque ele fala muita realidade. Mas é uma realidade de determinados lugares que só existe, às vezes, lá. Entendeu? É muito interessante. Muito interessante. E dentro desse projétil, desse álbum projétil, volume 1, eu fiz também, eu já tinha feito, né, e acompanha, porque é o volume 2, o Gibi, Quanto Custa Tá na Quebrada, que é um rap na história em quadrinhos. Posso mostrar aqui? Sim. É um rap na história em quadrinhos, que é uma das faixas aqui desse CD também. A faixa Quanto Custa Tá na Quebrada, que é a faixa número 4. É um rap na história em quadrinhos, porque quando eu tive a experiência de estar escrevendo meu primeiro livro, eu não tive a possibilidade, na época eu estava um pouco mais novo, foi em 2004 que eu escrevi, mas eu fui lançar ele em 2009, não tinha um suporte adequado, a condição financeira não proporcionava, e a gente optou em estar lançando ele na versão e-book. Aqui, ó. Legal. Rabiscos Negros no Espaço em Branco, que é um livro de pensamento e mais um CD com 17 faixas. E o que te inspirou a escrever Rabiscos Negros no Espaço em Branco? Depois a gente pode voltar nessa pergunta? Sim, porque pode. É uma Tá treta. É uma treta. Isso. E quando eu tive a felicidade de fazer um livro e-book, em 2009, nem todo mundo compreendeu qual que era a ideia do e-book. Um livro pelo computador, eles não entendia. E eu coloquei um negócio na minha cabeça. Quando eu tivesse possibilidade de lançar um próximo trabalho, eu não sei, não imaginava que seria um livro ou um gibi. Eu quero fazer cópias impressas para ter possibilidade de chegar ao público. E quando eu fiz a música Quanto Custa Tá na Quebrada, que é a faixa 4, e o videoclipe está disponível também no YouTube, eu fiz ele numa proposta
um rap em quadrinhos. Então, quanto custa estar na Quebrada? O videoclipe é esses mesmos quadrinhos, mas em movimento. Entendi. Muito bom. Aí, para ampliar a nossa possibilidade de comunicação, porque você sabe que a voz é uma, a música é outra, a literatura também é para ampliar a comunicação, serve para ampliar. Eu falei, eu vou fazer cópias impressas para ter possibilidade de chegar realmente no público. Maior número de pessoas maior possíveis. Número de pessoas. E através desse QR Tanto Code... online, offline. Sim, através desse QR Code se chega no videoclipe, então ele é música e literatura. Legal. E dentro dessa correria, Denir, a gente conseguiu fechar uma parceria junto com o Senac daqui de Franca e mais 4 Senacs da Piracicaba, Jundiaí, Senac São Paulo, de Santana e Araraquara. A gente conseguiu fechar 4 Senac, mais o de Franca, e deixar catalogada essa obra na biblioteca de todos os Senacs, esses Senacs que eu comentei. Muito bom. Então, assim, lá dentro eu sou ex-aluno do Senac também, né? Fiz técnica em segurança do trabalho lá. E quando você chega para fazer pesquisa, tem as modalidades. Eu quero pesquisar sobre saúde, quero pesquisar sobre nutrição, quero pesquisar sobre hip hop. Aí o Gibi está catalogado nesses 4 Senacs. E aqui em Franca, por ser uma cidade da cultura do agro, uma cidade sertaneja, interior de São Paulo, tem muitas pessoas que gostam que cantam rap. Sim, que gostam não, que gosta tem no Brasil inteiro. Sim. Mas que cantam... Tem muitas pessoas que fazem parte do movimento hip hop, inclusive no mês, que mês que foi? A gente, me perdi agora, a gente está no mês de junho. No final do ano passado, o movimento hip hop estava tão no sentido organizado de querer colocar um rumo no nosso ambiente de trabalho, no nosso nicho, que a gente, no caso, eu e outros parceiros, mas eu, no caso, contribuindo com a minha obra, mas efetivamente participando de reuniões, outros parceiros, e a gente conseguiu aí instaurar a Semana do Hip Hop na cidade de Franca, que vai ser todo na semana de agosto. Na primeira semana de agosto, a gente conseguiu instaurar a Semana do Hip Hop dentro da cidade de Franca. Então é uma conquista que muita gente fica sabendo agora através do seu podcast, né? E com certeza outras pessoas já foram notificadas a respeito, que a gente vai fazer um barulho, já vai continuar fazendo barulho, em especial na Semana do Hip Hop, que é comemorada em agosto. Muito bom. E vocês estão pretendendo fazer algum grande evento na cidade de Franca? Sim, com certeza. Já está se mobilizando, trocando ideia para ver qual o impacto, né? Sim. Como podemos impactar e, acima de tudo, Denir, a formação de um novo público. Dos jovens, né? Inspiração para os jovens. Entendeu? Vamos conquistar o novo público, que amanhã ele vai ter uma cabeça pensante, que o rap promove essa independência moral, independência física, independência financeira, e essas pessoas ser grandes pensadores para a sociedade, que é isso que a gente precisa. E apostar nos jovens. Então, o movimento hip hop aceita todas as pessoas de diferentes idades, tamanhos, religiões, sexualidade, etnias. Só que o foco é o jovem, que é ele que vai ser o agente transformador de amanhã. Ele que será a voz transformadora. Com certeza. E, de repente, ele não vai ser um agente cultural igual somos dentro da cultura hip hop, mas ele vai entender que é um movimento que precisa ser visto, precisa ser ampliado, e de repente a força de trabalho dele, ele pode contribuir de alguma forma. Um exemplo, vai ter a Semana do Hip Hop em Franca. Colega, o que você faz? Eu corto o cabelo. Você pode cortar o cabelo de
das pessoas que chegar lá e não tem dinheiro? Posso. Você pode doar sua força de trabalho? Posso. Você que é dentista, ou posso, de repente, fazer um concurso e quem ganhar nesse concurso que a gente está fazendo, ou no sorteio, ele pode passar por uma avaliação na sua clínica e, de repente, ganhar um tratamento ou parte de um tratamento. E a pessoa que ela tem um respeito pela cultura hip-hop ou já viveu parte disso aí, que no caso os jovens que vão se tornar profissionais amanhã, nossa, eu vou fazer parte disso aí. Eu vou ser esse agente transformador. Porque ela me transformou e eu entendi que através do conhecimento, que é um dos elementos do hip-hop, a gente pode transformar outras vidas. Legal. Através aí da nossa contribuição, a autoestima, a pessoa fazer parte daquele o pertencimento, né? O pertencimento. Então, quando a gente fala das classes abastadas, eles não se veem em determinados lugares. Sim. E falar, nossa, eu me senti gente depois que eu cortei o cabelo. Eu motivei a arrumar, conquistar, ir atrás de um emprego, minha autoestima mudou. Você é mulher, você sabe. Se rapa o cabelo de uma mulher, se ela passa por um tratamento de câncer, o tanto que ela fica impactada, a autoestima dela vai lá embaixo. E, de repente, o hip-hop, na Semana do Hip-Hop, tem um trabalho já em parceria com o Hospital do Câncer e fazer, gente, a gente conseguiu, quem tem coragem aqui de doar parte do cabelo? Às vezes alguém lá, um agente do hip-hop, eu quero doar, e impactar vidas que estão precisando. Muito bom. Preto, e você foi um dos membros fundadores do grupo Visão Consciente. Visão Consciente. Pode nos contar um pouco sobre a formação do grupo e a importância dele para a cena do hip-hop em Franca? Sim. Posso te mostrar o CD? Claro! Toma muito cuidado, que isso aqui, com todo respeito, mas toma muito cuidado. Isso aqui, Denise, sério. Olha que eu já pensei, se eu tiver num lugar, um cara chegar em mim para me assaltar, eu falo, cara, aqui tá minha vida. Aqui tá minha vida. A gente vai ter que brigar, cara. Eu vou ter que reagir com você, porque aqui tá a preciosidade da minha vida, sua história musical tá tudo aqui, sua trajetória, né? E assim, esse CD é o CD original da época de 2001. 2001. Que é esse CD, o do grupo Visão Consciente, no qual eu fiz parte, que foi considerado o primeiro CD vendável dentro da história musical, do circuito rap da cidade de Franca. Então, assim, muita gente já tinha gravado, mas ficou em CD, não teve, a gente fez na época uma correria, bancou esse CD, bancou do próprio bolso. E, lógico, teve alguns apoios culturais na época e a gente conseguiu lançar esse trabalho em 2001, que é Uma Força a Favor do Povo. Então, qual que foi a faixa que mais se destacou desse primeiro álbum? Pode mostrar ali? Claro. Relíquia, hein? Do rap do interior paulista, Visão Consciente. É o grupo que a gente fez parte em 2001, de 1994 até 2008, que eu fiquei. E esse disco aí tem músicas de destaque como às vezes a gente esquece. Linguagem da Rua, que o pessoal gostou pra caramba na época. Gente de Muito Chão e Raça, que fala sobre as quebradas aqui da cidade de Franca. Mente, Força Poderosa, que o público se identificou pra caramba na época. Sangue do Meu Sangue, que é uma música que o parceiro que eu cantava, ele cantou a história do irmão dele, que era envolvido com drogas. E houve uma recuperação, então a música conta essa trajetória. Foi em homenagem. Isso. E Minha Avó Mãe Luz, que é uma homenagem à minha avó, que na época fazia 2 anos que eu tinha perdido ela, e foi ela que me criou dos 8 meses aos 22 anos de idade. E esses integrantes ainda estão vivos, moram em Franca? Seguiram no hip hop? Estão vivos. O Jeff Maia continua fazendo música. E o Nobre, ele é proprietário hoje da Contramão, da Contra Disco Clube, que hoje é Clube Show. E ele trabalha, tem
sociedade aí num estúdio que até hoje a gente... Seguiram a carreira musical. Cada um com o seu esquema. E hoje, até hoje a gente grava com o Nobre, né? Parte desse trabalho, Projeto Volume 1, foi gravado lá no estúdio que ele faz parte. Quero até mandar um abraço aí para todos do estúdio Espaço Multimídia, meus parceiros. Daqui uns dias a gente tá lá, hein? Volume 2, hein? E o grupo Visão Consciente participou de diversas coletâneas e festivais. Sim. Qual foi a experiência mais marcante para você durante esse período? Foi a época de aprendizado. Eu falo que foi uma faculdade que a gente viveu para ter possibilidade de fazer o nosso trampo e caminhar independente depois, né? Então, essa caminhada independente, a gente passou por vários altos e baixos. Sim. E de várias conquistas que a gente teve, além do CD, em 2004, a gente teve a oportunidade para estar participando aí do festival de música promovido na época, foi aquele refrigerante Force. Existe ainda? A fábrica da Force? Existe? Existe. Então, foi um festival que eles promoveram em 2004. Então, na época, foram várias bandas... Aqui em Franca. Várias, foi até na onde foi... Nossa, eu não lembro mais. Esqueci. Faz tempo. Tem a foto ali do troféu. E eu esqueci de pegar ali na bolsa. E foram várias bandas que enviaram material. Então, no final da sequência, assim, da avaliação, foram 300 músicas que foram enviadas. Dessas 300 músicas, fizeram uma seleção e dessa seleção ficaram 10 grupos para a final. Então, desses 10 grupos, o Visão Consciente era um desses grupos, que a gente ficou entre os 10 finalistas. E a música, o Rap é Fio Condutor, que ela foi sair depois, que esse CD saiu em 2001, depois ela foi sair nessa coletânea, que é uma coletânea de Franca. Coletânea que saiu em 2004. A música O Rap é Fio Condutor, a gente ficou em segundo lugar, Denir, na classificação geral desse evento promovido pela Force, na época. Né? E deu um destaque na cidade de Franca, né? Deu sim. Muito bom, saiu em vários jornais. Ficamos em segundo lugar na classificação geral e na época a gente... Foi gravado o evento, mas na época a gente não acabou perdendo as imagens. Não tem esse registro. Não tem esse registro. A gente bateu na trave, segundo lugar. E o primeiro lugar, que foi merecido também, até hoje ele é o cantor ele faz parte da banda Index, meu parceiro, tamo junto, meu mano. Eles ganharam, ele formou uma banda e ganhou em primeiro lugar e dividiram um carro na época. Então, legal. Batemos na trave, hein? Batemos na trave. E ficou, Denir, isso aí na minha cabeça. Pô, bater na trave, todo mundo que pega o segundo, que é a medalha de ouro, né? Corre atrás da medalha de ouro. E passou um tempo nessa caminhada independente, 2008 que eu saí do Visão Consciente, 2009 eu lancei o Rabiscos Negros no Espaço em Branco, depois em 2015 eu lancei o Baú do Preto Cria, que é uma compilação de tudo que eu já tinha feito, mas estava solto, e algumas músicas inéditas, que é um trabalho com 80 faixas, é um MP3 com 80 faixas. 2015 e 2016, o que aconteceu? 2016, a Rádio Imperador promoveu um festival, que foi ali na Concha Acústica. Eu falei, eu vou participar. Aí eu, representando o rap nacional, juntei um time de colaboradores aí, de músicos, porque tinha que se apresentar com músico tocando. Tinha que escolher 2 músicas. Aí é onde entra o Racionais, ó. Racionais e quem inspirou o Racionais, né? Também. Você podia entrar com 2 músicas. Era uma música, um cover, e a outra você se apresentava com a sua própria música, composição. Composição autoral. Aí, na época,
como a gente se apresentou com banda, eu falei, pô, agora que é uma oportunidade para estar fazendo reconhecendo, né, quem fez antes da gente, reconhecendo, registrando um trabalho como esse. Aí eu resolvi fazer, no cover, eu resolvi fazer primeiro a música do Tim Maia, que Ela Partiu, né, que é um clássico aí da MPB. E o sampler dessa música, Ela Partiu, Denir, para quem não sabe, os telespectadores aí do nosso podcast, essa música, Ela Partiu, do Tim Maia, é o sampler, é o fundo musical. Sampler é o fundo musical que o Racionais fez a música Homem na Estrada. O homem na estrada recomeça a sua vida. Então, aquele fundo musical é da música Ela Partiu. Então, eu consegui, nessa harmonia Ela Partiu, eu consegui falar sobre... fazer Ela Partiu e emendar. Quando falo um medley, né? Eu emendei com a música do Racionais MCs, que é Um Homem na Estrada, no festival. E qual foi a sua música, de toda a sua trajetória, incluindo o período de Visão Consciente, qual a sua música que deu maior repercussão, não só em Franca, mas nacional? O Rapper Fio Condutor. Fio Condutor. Rapper Fio Condutor, que muita gente te projetou, se identifica. Se identifica, né, que ela saiu quando a gente estava no grupo ainda, mas não foi nesse CD. Foi em trabalhos posteriores, em coletâneas. E como que é? Canta um pedacinho. Só para finalizar aquela linha de raciocínio do festival, sim, voltando lá, cantei Racionais MCs, Tim Maia. E a outra música que eu escolhi foi a primeira faixa desse álbum aqui. Molecote Clique Clack, que fala sobre a minha relação, Denir, com os moleques lá da Fundação Casa. Que eu passei um tempo lá, a gente fazendo um trabalho socioeducativo, né? A convite do pessoal de lá. A gente fez um trabalho, me identifiquei com um deles e resolvi fazer uma história depois que ele tinha saído, a gente trombou, não estava tendo oportunidade de ressocialização aqui, e ele acabou voltando para a criminalidade. E eu resolvi musicar essa trajetória minha, trocando ideia com ele, que é a música Molecote Clique Clack. E adivinha o que aconteceu? 2004, batemos na trave, né? Na época eu tinha o grupo, batemos na trave. E nesse festival aí a gente ficou em primeiro lugar no festival de música da Rádio Imperador. E com o rap, né? Colocamos o rap em primeiro, no topo, né? No topo. Porque é uma Rádio Imperador, é uma rádio que na época era uma rádio AM, que o público não conhecia o rap, não tocava música rap, mas com a nossa verdade, com a nossa sensibilidade, a gente conseguiu tocar o coração das pessoas, tocar o coração dos jurados, a ponto deles entender que a mensagem era positiva. E a gente conquistou aí no meio de 10 finalistas, entre música... tinha country, tinha MPB, tinha rock, tinha sertanejo, e a gente conseguiu colocar o rap nas paradas, no topo. Foi muito gratificante e me senti com um sentimento de... né? Com certeza, com um sentimento de dever cumprido. Vinguei 2004. Vinguei 2004. E esse trabalho você fez na Fundação Casa de Franca. Sim. Inclusive com um público que ninguém olha, ninguém quer saber, eles são esquecidos, né? Sim. Como que foi como foi esse trabalho? Você conseguiu resgatar algum jovem por meio da sua cultura, da sua música? Quando a gente fala assim, ó, música, energia, ela vai para diferentes nichos, né? E ao mesmo tempo, espaços. E a gente nunca sabe o poder dessa música. O rap em si tem essa obrigação, esse comprometimento. Obrigação não. Tem esse comprometimento de salvar vidas. A gente acaba perdendo contato com a juventude, que eles vão passando, né? Vão criando outros ambientes, vão mudando de cidade. Mas o que eu tenho contato, assim, conseguiu ressociabilizar.
conseguiu a ressociabilização. Que bom. Então, assim, a gente pensar, de repente foi através de uma linha do meu rap. Talvez pode ser a música do Racionais. Não importa, sem vaidade. Foi o movimento hip hop? Foi. Esse é o objetivo. Ele é muito maior, Denir. Ele é muito... Eu contribuí com parte disso, com parte desse material, mas ele é muito maior que eu. Muito maior que muito isso. maior que eu. Então, assim, quem conseguir fazer, seja através de meia linha, seja através de uma música inteira, seja através de uma ideia, um chamamento, um falar ali, um declamar e conseguir pode mudar e salvar vidas. Eu vou ficar satisfeito em saber que o dever está sendo cumprido. Aí pensando, lá atrás, quando eu ouvi o disco do Racionais MCs, eu me senti convocado para fazer parte. Convocado para fazer parte desse movimento. Tinha conhecimento que eu tenho hoje? Não tinha. Mas é como se você fosse falar, amanhã você vai se moldar, você vai conseguir se achar, mas vai com medo. Tá certo. E a gente saber que... deu certo. Deu certo. Graças a Deus. E isso, saber que a gente, assim, tem essa postura como homem, por conta do movimento hip hop, por conta do que a gente investiu, escreve, tem responsabilidade na formação das pessoas, dos jovens em especial. Eu tenho filho de 5 anos, o outro de 26. Olha. Então, saber que a gente já começa querendo salvar, tem a obrigação de salvar a nossa família. Sim. Porque quando a gente é mais novo, Denir, a gente pensa assim, eu vou salvar o mundo. E quando a gente chega nos 40 e poucos, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Então, eu penso assim, eu fui salvo. Eu estou conseguindo me salvar? Ótimo, eu vou salvar os meus. Então, quem quiser ir atrás, é bem-vindo. É bem-vindo. Muito bom. E em 2009, você lançou um livro de pensamento junto com o CD Rabiscos Negros, né? Sim. No Espaço em Branco. Como foi a transição para a carreira solo e o que te inspirou a lançar esse projeto? Aquela hora que eu queria pedir para colocar a resposta para depois, porque era complexo, acabou sendo uma transição, Denir, desse álbum aqui, Porque a gente lançou em 2001, depois um dos integrantes do grupo, ele teve um problema de saúde, não pôde continuar com as atividades musicais. E assim, pra gente que escreve, vou te mostrar aqui, tem aqui, Pra gente que escreve, isso aqui é os vital, rabiscos mesmo. Os rabiscos tá aqui, A gente anda com música, a gente anda com anotação de música. Então, assim, na época, eu sentia necessidade de não poder gravar, porque o parceiro estava sem possibilidade, eu sentia aquela necessidade de escrever. Como a gente fez um combinado de não gravar, eu comecei a escrever. A hora que eu vi, eu já estava nesse universo mais literário. Eu falei, caramba, vou continuar fazendo. E continuei fazendo. Chegou em 2007, 2008, ele não conseguiu voltar com as atividades e tinha muita coisa escrita, inclusive já o livro já estava pronto. Eu falei, eu vou lançar o livro. Foi quando eu saí do grupo e falar, a partir de hoje eu vou reconstruir minha história artística. Agora não é mais defendendo a bandeira Visão Consciente, eu vou como Preto Cria. Aí oficialmente eu já era o Preto Cria. E de onde veio a inspiração do nome? O nome, antes de cantar rap, eu era pichador. Entendeu? E na época, eu tinha um primo que até hoje ele está desaparecido, faz quase 10 anos que ele está desaparecido. Aqui em Franca? Aqui em Franca. E na época, ele pichava crack. O escrito crack. Né? Na época ele pichava crack. Era o nome dele, era o nome dele, a marca dele. E um dia ele falou, se é o crack, eu vou ser o cria. Eu me denominei, se é o crack, eu sou o cria. Comecei cria. Nessa transição minha, que não demorou muito, um ano e pouco, nessa transição de conhecer o movimento hip hop, eu falei, eu vou deixar cria.
deixei cria, e de repente, assim, com um engajamento dentro do movimento hip hop, a gente foi ter contato com a leitura, a gente foi ter contato com a história que não foi falada nas escolas sobre a negritude. Sim. Porque aí o nosso movimento, né, conseguia histórias dos grandes feitos dos negros nos Estados Unidos, seja relacionada à música, seja relacionada a outros feitos. A gente começou, puta, que da hora, eu me identifiquei, falei, então colocar um preto aqui é dar continuidade nessa luta desse pessoal que veio antes de mim. Sim. Que louco, então agora eu vou colocar Preto Cria. Então, a partir de 2003, nessa música, o Rap é Fio Condutor, eu me intitulei já Preto Cria. E soa bem, né? Preto eu Cria gosto, ficou. Preto Cria. Preto Legal. Cria. E ó, muito tá bom. Registrado, viu? Pode tirar o cavalo da chuva aí que... Tá registrado, é seu. Isso. Ó, aqui, ó, nesse álbum, a gente teve a felicidade também de colocar aqui o nosso jurídico. Vou mandar um abraço aí pro nosso jurídico, Gabriel de Souza Alves Ferreira, meu filho, hein? Olha que foda. Meu filho faz parte aí do jurídico aí do nosso empreendimento. Muito bom. E ele que foi responsável pela essa parte de seu filho fez direito. Patentear, fez. Ele atua no ramo do direito e Qual trabalha área? Na parte empresarial. Direito empresarial. Isso. E ele fez o registro dessa marca. Pai, registra porque o negócio é complicado. Amanhã você tem uma projeção maior do que você está buscando, que obviamente pode chegar com o tempo, pode acontecer amanhã, pode demorar, mas sua marca vai estar patenteada. E deve ter sido um orgulho para você, né? Um filho. Porque nós sabemos da escassez de negros nesses espaços. Sim. Em Espaços universidade, espaços de pensamento. Na política, em todas as esferas, né? E quando a gente vê, né, assim, é um orgulho. Eu sou a mais nova de 7 filhos e fui a única da minha família que também conseguiu fazer um curso superior. Então, eu sei a importância da educação, principalmente nós, enquanto pessoas negras, né? A importância que é um título acadêmico para nós. Com certeza. E abrir possibilidades para as futuras gerações. Os filhos, os sobrinhos, seja... Nossa, eu quero ser... Eu me vi nela. Né? Às vezes, quantos lugares você já foi, eu fui, Sim. E chegou no final do evento... aquele pretinho, aquela pretinha. Sim. Agora a gente já está falando de, né, mais sobre nós. Sim. Nossa, eu quero ser igual você. Olha a Maju Coutinho, tanto que ela inspirou as crianças, as meninas negras. A Glória Maria. Então, saber que a gente é vitrine. Sim. E as crianças, os adolescentes, eles vão se identificar amanhã e querer seguir esse mesmo caminho ou Sim. um outro caminho, mas... ter a gente como luz, referência, Sim. é muito gratificante. E por muitos anos, eu como publicitária, por muitos anos nós não tivemos espaço nos meios de comunicação, na TV, em propaganda, porque o negro era visto como feio, né? Sim. Tanto, gente, eu vou até falar aqui eu vou até confessar. Sim. Às vezes, quando eu falo, as pessoas riem. Um dos meus grandes sonhos na minha infância, com 8, 9 anos, era ser Paquita da Xuxa. E cadê a representatividade? E aí as pessoas falam, ai, mas para que cotas? Para que isso? Não precisa. Olha o impacto disso na nossa mente, na nossa autoestima. E quando as pessoas veem um preto cria, fazendo com a sua musicalidade, com a sua cultura. Quando vê Denir, seja no meu podcast, que eu tenho um podcast para Dedê, e seja aí nos meus trabalhos mesmo da comunicação, Sim. fala, ela conseguiu e eu posso conseguir. O preto conseguiu e eu posso conseguir. Então, essa é a importância da representatividade mesmo, Sim, né? Com certeza. Das pessoas negras. E você... fazendo um adendo aí a essa ideia de negritude, eu quero deixar um link aqui para o pessoal pesquisar, por gentileza, por favor.
pesquise Contador de Histórias no YouTube, que é um canal de um professor, ele é jurista, ele é professor de História Social, jurista, e ele, assim, ele mergulha a fundo, Denir, de estar esmiuçando o porquê que o físico da mulher negra foi sexualizado com o passar dos anos. É interessantíssimo a gente perceber. Aí ele vai mostrando porquê, onde a literatura contribuiu, onde as obras de artes contribuíram, onde a música contribuiu. Aí você fala, meu, é muita coisa. Aí a gente vê que dentro dessa falta de oportunidade existe todo um esquema que foi programado, projetado para silenciar, para excluir e permanecer o outro padrão de beleza, padrão de música, padrão disso, padrão daquilo, padrão dominante. O padrão que pensa e o outro fica com a escória, o outro fica com trabalho braçal, o outro não pode pensar, o outro está falando demais. É onde a gente vê. Por que um exemplo, por que o Martin Luther King foi silenciado? Onde ele ia se ele tivesse vivo? Onde o Malcolm X ia se ele tivesse vivo? Foi silenciado. As grandes lideranças negras mundiais, eles pararam na bala. Entendeu? Então, assim, é um canal interessantíssimo para a gente conhecer mais sobre a história e, acima de tudo, Denir, ter embasamento histórico, porque ele deixa discriminado lá todos os links, da onde ele pesquisou, da onde ele tirou, onde a gente pode... Eu quero conhecer o Contador de Histórias, Flávio Muniz, que é o professor. Vou escrever aqui. Flávio Muniz. Parabéns, professor. Isso é inspiração. Vou te seguir agora pro resto da minha vida, porque que legal. saber ele é de Franca? Não, ele é mineiro. Eu acredito, ele fala BH, eu acredito que seja de Belo Horizonte. E nós falamos tanto do rap, do hip hop enquanto cultura nacional. Qual foi a sua inspiração aqui da cidade de Franca? Quem te inspirou? Igual eu te falei. Não só do rap, do hip hop, mas da cultura mesmo. Da cultura. Sim. Tem muita gente que você já ouviu falar sobre Brasil Mulato? Brasil Mulato foi o primeiro grupo de pagode que teve a oportunidade de gravar um disco, colocar ele na rua, que hoje, né, cada integrante está seguindo o seu rumo. Até quero mandar um abraço aí pro meu parceiro Kitim, que era tecladista desse grupo e continua trabalhando com música, mas na vertente gospel e com seus projetos culturais também, com a Lei Paulo Gustavo e tal, né? E assim, as pessoas, Denir, e eu sempre me coloquei à disposição de tá conhecendo. Então, parece que não. Eu fui um dos poucos pretos que, na época, lá de moleque, eu ouvi o disco do Jean Giovanni. Primeiro disco do Jean Giovanni. Sei todas as músicas. Então, assim, parece que... Mas eu não tinha... Não imaginava. Não imaginava que eu ia fazer parte da música. Mas... um negócio vai te puxando lá atrás. Guns N' Roses, Raul Seixas, entendeu? Eu ouvi aquilo lá, olha, e saber que, através deles, tem um pouquinho da gente. Sim. É gratificante. E Franca eu falo que Franca é um celeiro de talentos, né? Como você mencionou o Jean Giovanni, Rio Negro e Solimões, Preto Cria, tem o Diego Figueiredo, que também se destaca aí no cenário, né? Mundial. Imagina a gente conseguir reunir toda essa trupe de artistas num evento, num dia inteiro lá no Parque de Exposição Fernando Costa. Que bonito. Tá aí, uma dica aí, prefeitura. Se liga aí, hein? Que eu acho um desrespeito grande quando tem Expo Agro e eles não fazer, o Denir, uma pesquisa, faz uma pesquisa com os artistas, de repente, quem que você queria ver naquele palco? Não precisa ser necessariamente o Preto Cria, ou pode ser o outro da Quebrada, pode ser o outro, mas que tenha esse canal de visibilidade, tenha esse espaço de visibilidade e, acima de tudo, ter um comprometimento das mídias sociais
da organização do evento de fazer uma divulgação adequada, Sim. né? Porque, ó, desculpa, é foda, Sim. mas tipo assim, no artista de Franca, eles colocam lá, tem um artista XYZ, consagrado, beleza, tá lá por conta porque ele merece. Sim. Chega Franca, pratas da casa. Vocês já viram isso aí? Não. Pratas da casa. Eles colocam pratas da casa. Eu já participei de evento que era relacionado à prefeitura, lá no Parque de Exposição Fernando Costa, que nos artistas de Franca, eles colocaram pratas da casa. Pratas da casa. Coloca o nome. Se é uma exposição de um jornal que vai ser positivo para o portfólio do artista, coloca o nome do artista. Coloca o nome do artista. Nem isso. É uma desvalorização, né? Então tá precisando mudar o conceito de tratamento dos artistas, e dar espaço cachê dos artistas. para outras modalidades, não só o sertanejo, como o hip hop, né? Sim. Tem várias culturas locais aqui que tem representatividade. Só que precisa de ter uma exposição maior, né? Um olhar diferente, né? Ainda bem que tem hoje, Denir, igual você falou, Bolsa Cultura, Paulo Gustavo, outras leis de incentivo que tem a gente, como artista independente, tem possibilidade de escrever, que você pode ter uma representatividade aí quando um projeto passa, né? Consegue passar. Legal. E dar voz a esses artistas, Sim. a muitos artistas anônimos, Sim. que precisa dessa plataforma, desse trampolim. Até esse tem uma música mesmo, né? Até tem uma música aqui tem uma música nesse álbum aqui, que é a música Hoje a Casa Tá em Silêncio. É a faixa 5. Não. Deixa eu ver. É pra baixo. Hoje a casa tá em silêncio. São 21 músicas, a gente até esquece. Hoje a casa tá em silêncio, a faixa 11. Faixa 11. Você lembra de um assassinato que aconteceu aqui na cidade de Franca, lá na ponte da Tião? Um jovem negro, ele tomou 8 tiros da polícia? Não. Ficou sabendo? Em 2021. Recente. Ele foi parado pela polícia, só que ao invés dele parar, ele correu. Ele correu e foi brutalmente assassinado aí pelas costas pela polícia. E sem entrar em grandes detalhes. Na época, o pessoal falou assim, dá um depoimento, porque a gente, né, tá aí nas redes sociais, é conhecido. Eu falei, não, vou esperar. Sabe por quê? Porque eu também sou negro, meus filhos são negros, eu não quero sofrer perseguição nenhuma. Então, antes da gente pular na bala de alguém, a gente tem que ver na onde a gente... Passou um tempo, Denir, eu falei, eu vou escrever uma música em homenagem a ele, só que, ao mesmo tempo, é uma homenagem de conscientização. O que a gente, como preto, que está aqui nessa música, o que a gente, como preto, como código de conduta, qual que é o código de conduta que nós, como preto, precisa de ter? Então, na música eu aponto. Não vamos, numa abordagem policial, não vamos correr. Não podemos correr numa abordagem policial. Nós, como preto, o que a gente pode aprender com a morte desse colega aí, com um jovem de 21 anos? Nós, pretos, temos que fazer o possível para ser uma ponte. Precisa construir um mecanismo de defesa mesmo para essas situações, né? Isso. Porque nós sabemos que os jovens negros, segundo o IBGE, são os que têm o maior índice de morte por meio da polícia, vítima em potencial da polícia. Então, são dados vergonhosos que precisam mudar, que estão aí e que tanto o legislativo, executivo, precisam olhar mais para isso. Sim, e como código... Porque já sabe que a polícia, o sistema é racista. Sim. E como código de conduta, nós, preto, a gente tem que entender que o tratamento é diferenciado. Sim. Então, numa abordagem, jovem, não corre.
Tira a morte dele como exemplo. Não corre. Você tá com BO? Segura seu BO. Sim. Você tá limpo? Fica na paz que ele vai fazer o trabalho dele, que tem que ser feito, e vai sumir da sua vida. Mas se você tiver com BO, segura seu BO. Não corre, não. Porque senão você vai ser outra vítima em potencial e que não vai ser resolvido. Até hoje, tá uma interrogação. A dona Euripa continua chorando pela morte do filho. Ninguém dá explicação. Ficou os órfãos e a interrogação vai continuar perdurando aí na sociedade e na vida das pessoas. Então, o que a gente pode aprender? Negro, você que é negro, ande com documento. Identifique-se. Negro, não corra numa abordagem policial. Negro, tenta ser um a mais na sociedade. Não é ser mais um na multidão. Então, olha no espelho, peça a Deus qual que é a sua aptidão. Eu acho que todo mundo, Denir, tem sua veia artística para ser desenvolvida. Eu acho que muita gente não achou ela ainda. Então, quando se fala em belas artes, a música, o cinema, pintura, todo mundo carrega isso aí. Sim. Porque a gente já aprende lá na escola. Antes de cantar, antes de aprender a falar, a gente aprende a cantar as músicas. Cultura tá nas nossas raízes, né? Tá. Dependente seja na música, na poesia. Antes da gente escrever, a gente consegue pintar. Então, essa veia vem sendo desenvolvida. Essa veia artística, eu creio que todo mundo tem, mas nem todo mundo se descobriu. Sim. Então, descubra seu talento, invista no seu talento. Ou tem no potencializa. né? Potencializa aquele talento que você já sabe e seja um a mais na multidão. Aí que eu falo, a minha contribuição nessa música para ele, eu falo, penso que cada preto tem que ser uma ponte. Não para os outros pisar, e sim levar outras pessoas para novos horizontes. Acho que é bem por aí. Você, através da sua plataforma, através do seu potencial, através da sua formação, você está sendo ponte para levar pessoas para outros patamares. Eu, como artista, quem está assistindo a gente, que inspira em ver dois negros aqui discutindo sobre cultura, sobre coisas intelectuais. Sim. Nossa, eu quero ser igual a Denir, eu quero ser igual ao Preto Cria. Então, a gente ser essa ponte para levar outras pessoas para atingir novos horizontes. Agentes transformadores mesmo, com certeza. Né? Então, esse disco, Projétil, volume 1, tem muito sobre nós, tem muito sobre a gente. É uma reflexão que eu recomendo a todos. Pode chegar no nosso inbox, pedir essa edição especial para colecionadores, o CD. E você já foi parado alguma vez pela polícia? Sim, sim, já fui parado, já fui confundido, já andei na viatura porque me confundiram com alguém. Olha que constrangimento. E isso acontece muito, né? Mais do que as pessoas imaginam. Mais do que as pessoas imaginam. Recentemente eu vi uma matéria em que um jovem negro foi preso de maneira errônea e ficou lá. A foto estava nos dados policiais e foi um custo para tirar. Olha aí. E ele era inocente. Mas, enfim, Preto, em 2004, você lançou o álbum Projétil com 21 faixas e 2 clipes. Quais são as principais mensagens que você quis transmitir com o álbum e como você vê o papel das vozes negras na cultura francana? Papel das vozes negras e o álbum de 2004, que você falou? 2024. 2024. Sim. Projétil, volume... É que a gente acabou de falar. Isso. Tem videoclipes. Hoje a Casa Está em Silêncio. Tem esse videoclipe, depois você pode estar conferindo, e o público presente também. Tem o videoclipe Quanto Custa Tá na Quebrada, que vem aí acompanhado do rap na história em quadrinhos. Tem Hoje a Casa Está em Silêncio, que é uma homenagem a todas as mães que cuidam de crianças atípicas. Tem o videoclipe também, a música Treta Afro. Treta Afro, que é um afronte, falar, cara, eu sou negrão
E tô aqui, e o sucesso é o nosso, como que é a frase? Sucesso é o nosso direito de nascença. Olha que foda. Olha que então, legal. A gente, como negro, falar assim, ó, independente das dificuldades, o sucesso é o meu direito de nascença. Tá difícil, mas eu vou conquistar. É meu direito de nascença. Eu não vou abrir mão. Eu não aceito derrota. Então, assim, eu falo sobre essas coisas. Existe essa dificuldade? Existe. Até eu cito, Denir, o que aconteceu com a nossa irmã de cor, a Joana Dark. Você lembra? Sim. Na época, eu falo na letra aqui, eu até marquei ela colocou um joinha que entendeu a mensagem na época. Que jeito que... A rima que eu falo. Mas a ideia, que é muita letra, a gente não vai lembrar da rima, mas a ideia é que todo mundo crucificou a Joana Dark 1 milhão de vezes. Todo mundo. E quantas vezes já aconteceu de homens de cores opostas ter lá feito uma rasura, colocado o que não era no diploma e ninguém falar nada. Entendeu? Então, assim, ó, igual o MV Bill fala, o martelo tem mais peso para nós. Sim, mamãe também falava. Martelo tem mais peso para nós. Então, assim, eu falo sobre essas coisas na música Treta Afro, que esse, tipo assim, desculpa, professora, mas isso aí não pode acontecer. Porque acontecendo é uma brecha que o sistema queria. É uma brecha para ser crucificada. Sim. Então, o trabalho que ela fez de 1 milhão de anos, né, de ter descoberto, de ter potencializado aí a química, a matéria da química, sim, colocado em outros patamares, uma escola da cidade de Franca, ter uma representatividade, foi colocado por água abaixo por conta dessa situação. De um errinho, né? Entendeu? Um erro, então, apagou uma história. É isso que eu falo. A gente não pode, como negro, deixar pé. Como diz a Maria Aparecida Bento, esse é o pacto da branquitude. Com certeza. Falou tudo. Esse é o pacto. E peço mais uma vez, canal Contador de Histórias do professor Flávio Muniz, que ele vai dar todo esse aparato do surgimento aí do pacto da branquitude, o porquê da supremacia branca. Sim, ótimo. E quais são... De videoclipes, só para finalizar. E tem o videoclipe também da música Esse Vazio. Esse Vazio com Cissa Wiffel. Um abraço aí para Cissa Wiffel e Fran Lima, que fizeram o refrão, que é uma música que é uma música inspirada no livro Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas, da Sherry Argov. Procura esse livro, é muito bom. Então tem uma parte lá que ela fala assim, ó, que o outro, num relacionamento a dois, o outro tem que ser sempre uma segunda existência. Sim. E não parte de nós. Não parte de si mesmo. Porque a partir do momento que a gente acha que é parte de si mesmo, a gente se anula. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falo sobre... Porque cada um tem suas individualidades, seus gostos, né? Então, esse vazio, eu falo, se você, a mulher, ela falando pro cara, eu não vou ter esse vazio, porque eu tenho que ter minha independência. Então, a identidade mesmo, a própria identidade, né? Então, é uma bandeira de ela falando assim, ó, eu sou eu e não vou mudar, não vou me anular por conta da sua existência. Entendeu? Sim. Então. Preto, quais são os principais desafios da cultura aqui em Franca? Você tinha me perguntado isso aí, a gente viajou aqui no... Normal. Porque nós já falamos de tantas ideias, coisas, é muita ramificação. Muita ramificação, mas quais são os principais desafios da cultura negra aqui em Franca? Da cultura negra. Ó, o professor, esse Flávio Muniz, falou sobre uma pauta interessante que me pôs a pensar. Eu quero compartilhar aqui com você.
quando se fala assim, ó, união do negro com o negro, não vai existir. Porque existe, dentro de cada fulano, beltrano, negro, existe individualidades, existe interesses diferentes. Um é da religião matriz africana, o outro negro é evangélico. Um torce para o Corinthians, o outro torce para o São Paulo. O outro é petista, o outro é Bolsonaro. O outro é direita. Um é direito, o outro é esquerda. Não vamos polarizar em nomes. Desculpa. Um é direito, o outro é esquerda. O outro é centrão. Cada um tem uns interesses diferentes. Um pensamento. Então, assim, qual que é... Aí ele cita que, na época, até mesmo para o Martin Luther King fazer Martin Luther King fazer aquela passagem da Selma, aquele filme Selma, foi difícil ele reunir as tribos, porque tinha pensamentos diferentes. Então, assim, um dos desafios é esse, a gente conseguir polarizar a figura do negro, independente que bandeira que ele está, mas colocar ele num patamar de destaque. Sim. Cara, ele é de esquerda, ele é de direita, mas, de repente, ele vai fazer para o nosso nicho. Sim. Ele vai fazer para o lado dele também. Mas ele vai deixar um legado na comunidade. As pessoas entender isso aí. Porque até então, Denir, você sabe que o preto ainda olha com desconfiança no outro preto. Sim. Com certeza tem algumas que você conhece ou alguns que olha Denir de um jeito estranho, que poderia ter uma parceria e não tem essa parceria. Acontece com o Preto Cria. Entendeu? Que acontece muito comigo. Pode finalizar, Preto, desculpa, que você falou. Tranquilo. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Cara, qual que é o seu interesse? Meu interesse é esse. E o interesse do outro? Se ele tiver outros interesses, você tem condições de ajudar ele? Sim. Aí, de repente, vai colocar ele em xeque. Ele não vai, de repente, querer ajudar. Por isso que eu falo que é importante, assim, a formação de novos públicos. Porque quem, de repente, já tem seus 30, 40, 50, já está com a cabeça formada e não quer mudança. Não está preparado para mudança. Os jovens não. Os jovens estão com a cabeça aberta, é uma esponja e tem condições de mudar. Então, um dos problemas que eu vejo dentro desse segmento cultural, né, que você falou, Sim. O segmento cultural, é mesmo gente que está na mesma cultura que você, ele pensar, mas se o Preto Cria for e eu ficar aqui, mas eu não aceito, então eu não vou ajudar. Existe. Não incentiva, né? Existe isso aí. Então, assim, pessoal, trabalha esse ego, eu vejo assim, quem for da cidade e tiver possibilidade de trazer outras pessoas, vai ser importante. Incentivar. E se de repente ele não levar ninguém, continua fazendo a sua. Ele, entre aspas, ele está fazendo o papel dele, está sendo vitrine para outros negros. Sim. Então, ele está cumprindo o papel dele. Ele não é obrigado a levar ninguém. Mas, se pudesse levar, ótimo. Ótimo. O nosso movimento, pelo menos, o movimento hip-hop, quando fala movimento hip-hop, é um movimento integralista. Então, um ajudando o outro. Uma corrente, um elo da corrente fortalecendo o outro. Acho que é bem por aí. É isso. Então, esse lado dos desafios da cultura de Franca é... de repente, assim, trabalhar esse ego que cada um, de diferentes níveis nichos, tem, né? Possui e falar, vamos deixar nosso movimento forte. De repente, a gente impulsionar fulano e ciclano, ele vai estar lá. Só que ele vai estar com comprometimento de voltar e levar outros. Sim. Porque eu acho que isso aí é Eu trabalhei. Quem me conhece, quem sabe da minha contribuição no hip hop, uma das maiores contribuições aí que eu fiz em parceria, DVD Hip Hop Code 016. Eu nem imaginava que ia ter, Denir, isso aí é um trabalho de 2012 para 2013. Eu nem imaginava que a internet ia ser o foco de todo mundo hoje. E lá atrás eu tive a ideia de fazer um DVD que não colocasse só o meu trabalho em evidência, mas que outras pessoas, dentro do meu nicho do rap, do interior paulista, aparecesse também.
E você poderia estar entrando, na época, eu não ganhei R$1, Denir. Era só você negociar com um cinegrafista, na época você entrava, você pagava X, você entrava no DVD, você tinha suas peças de DVD para estar divulgando. E quais outros aqui que participaram desse DVD que são de Franca? Não, todos são de Franca. Todos. Tem um de Ribeirão Preto. Alguns estão fazendo rap, outros já saíram, já não fazem mais. Mas a ideia, eu pensava assim, ó, se eu for, eu quero levar um cunhado. Mas fui mal compreendido. Misunderstood. Fui mal compreendido nesse trampo aqui. Sabe qual que é o meu nome nesse trampo aqui? Ele quer ser o dono do rap. Poxa. Ele quer usar todo mundo como escada para estar lá num outro patamar e deixar nós aqui. Tive esse codinome aí, Denir. Nossa. Eu falo porque isso aí já foi conversado. Já foi conversado. Eu já cheguei em todo mundo e expliquei a real. Foi isso que aconteceu. Porque qual que é a minha ideia? Luciano, o Preto Cria, você está na liderança hoje. Você faz parte desse time aqui. Cria, eu quero fazer o volume 2. Fica à vontade, irmão. Sem vaidade, irmão. Tá certo. Eu sei o tamanho da sua... Eu sei o tamanho... O mundo é uma constelação. Eu sei o tamanho da minha estrela. Só que eu não vou ofuscar ninguém. Se você tem potencial, faça. Faça. Eu fiz o volume 1, você faz o volume 2, o Lemos faz o volume 3, o outro faz o volume 4, e de repente tem outros nichos musicais que falam assim, ó, nossa, olha o pessoal do rap lá. Eles fizeram um DVD sertanejo. Vamos fazer nós? Sim. Os grupos independentes. Vamos fazer a gente? Pagode. Cara, tem como eu estar entrando com o meu trabalho aqui no DVD? Eu vi que tá dando ibope. Tem, vamos todo mundo. Imagina 10 volumes disso aqui. O tanto que a cidade, musicalmente, a música regional ia ficar conhecida. Com certeza. Depois disso aqui, Denir, eu falei, não. Então, vou focar na minha. Tá certo. O grande desafio é as pessoas dentro de nichos diferentes musicais não ter o ego de falar assim, ó, eu não vou ajudar porque aquele velho ditado, eu quero ver ele crescer, mas a partir do momento que ele está maior que eu, ele vai me incomodar. É o mundo que a gente vive. Infelizmente. Respondido. E eu acredito Respondida a pergunta. Respondido. E eu acredito que para a estrela da gente brilhar não precisa de apagar de ninguém. Não precisa. E até esse mesmo que o céu fica muito mais bonito quando ele está estrelado. Com certeza. Com muitas estrelas. Preto, para finalizar, deixa uma mensagem para os jovens aqui de Franca. Ótimo. Que está iniciando aí no hip hop, ou seja, na carreira musical. Ótimo. Jovens, manos, minas, é clichê, mas não desista. Desde 1993 a gente está envolvido com essa música. Se a gente for colocar todas as tragédias pessoais dentro desse circuito do rap, se eu for colocar aqui, evidenciar, daria 8, 10 horas de podcast. Mas eu tô aqui para falar que eu sou um exemplo de resistência. Então, a partir do momento que você é um exemplo de resistência, sua hora vai chegar. Eu tô feliz demais com toda a minha contribuição e com vontade de queimar mais lenha, com vontade. Isso é o mais importante. E hoje a sociedade vive nesse imediatismo que quer os negócios tudo para ontem. Cuidado, jovem. Você tá aí, abre seu TikTok e amanhã você achar que já é o bambambam do TikToker. Cuidado. O que foi para um não vai ser para o outro. De repente pode demorar. De repente o TikTok vai ser uma plataforma para você se especializar e amanhã vai ter outra. Pode ter outras plataformas. Aí que você vai aparecer. Cuidado com esse querer sucesso de imediato, porque senão você pode frustrar muitos dos seus sonhos. E você, de repente, que tem um potencial, que pode contribuir para a sua quebrada, contribuir para melhorar o mundo, né? Você vai ficar no meio do caminho, porque você vai criar um tamanho de uma frustração que você vai falar assim, eu não quero isso aí, isso aqui não é para mim.
Então, se eu pensasse isso aí mediante as minhas dificuldades, Denir, eu não ia ter essa oportunidade que eu estou tendo com essa publicitária aqui de renome e dando um outro patamar para o meu trabalho novo aqui, ó, colocando ele em outro patamar, conhecendo novas pessoas, é debaixo de muita luta. Então, esquece esse lance de... Tem gente, Denir, que chega em mim, mano, eu lancei uma música, não virou nada. Pessoas do hip hop que começou ontem. Eu lancei uma música, não virou nada, aí eu desanimei. Falei, Uma música? Uma música? Eu já queria estourar. Cara, com essa 21... Isso aqui, ó, a média, vamos falar assim, eu já lancei 150 músicas, cara. E assim, graças a Deus a gente é conhecido por algumas dezenas. E agora eu consegui fazer um trabalho atemporal, uma música, um clipe. Entendeu? Então essa busca, Denir, pelo melhorar, pelo vontade de contribuir, que é primeiro um amor em primeiro lugar, sim. A vontade de contribuir, a vontade de dar o seu melhor e melhorar com a cultura, com as mudanças, tá sempre antenado, é importante. Então, assim, você do seu nicho aí, onde você quer atuar, pesquisa. Não tem só que TikToker que começou agora. Tem gente que, antes de ser podcast, já trocava essa ideia aí. Né? Se você colocar na internet, você vê. Sim. Os bastidores, os bate-papos. Então, você que quer ser, independente do que seja, com certeza já teve gente que já fazia isso antes, mas sem esse nome que tem hoje. Sim. Então, é importante você saber a história, saber quem chegou antes de você, até mesmo para você ter bagagem intelectual para poder discutir, para poder se inspirar e ver a história de luta da outra pessoa, que não foi assim, do jeito que a internet mostra, que hoje ele começou, amanhã ele é o beatmaker mais foda. Hoje ele abriu o canal e amanhã ele tem 1 milhão de visualizações. Então as pessoas estão muito crentes que o rápido. Imediatismo. Precisa desse rápido. Tá uma ânsia por conta do rápido. Amanhã eu tenho que estourar. Se eu não estourar até amanhã, ou até no final do ano, eu vou desistir. Aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para o sonho de alguém. Com certeza. Com certeza. É isso. Eu trabalho para o sonho de alguém, mas eu tenho meu sonho e estou trabalhando para o meu sonho também. Sim, é isso. Preto, muito obrigada, viu? Tamo junto. Obrigada pela sua participação. Foi incrível o nosso bate-papo, saber um pouquinho da cultura, da história do hip hop na cidade de Franca, né? Sim. E não só como meio musical, né? Mas também como agente transformadora. E é isso, né? Colocando os jovens aí num caminho de luta, de resistência. Luta e resistência. É isso. Esse é o... Fechou lindo. Que essa luta e resistência é para sempre. Sim. E parabéns pelo trabalho aí, pela trajetória. Muito obrigado, tamo junto. Preto Cria Rap Nacional. Digita lá youtube.com/Preto Cria para tomar conhecimento aí dos videoclipes. De todos os trabalhos? De todos os trabalhos também, de tudo que a gente fez no decorrer desse tempo. Tá também disponível o álbum Projétil Volume 1 em todas as plataformas de streaming. Então você que tem o Spotify, Deezer, iTunes, pode estar adicionando nosso trabalho novo pelas plataformas de áudio, de streaming. E para quem é colecionador de CD, é só entrar em contato através do nosso inbox e descolar o seu, negociar o seu. Enviamos também para todo o Brasil. É isso. E breve. Tem muita coisa, Denir, que a gente poderia falar mais, mas eu aprendi uma coisa. Quando a gente está em processo de várias coisas, sim, espera terminar o processo. Para depois falar. Isso. Porque quando fala no percurso, fica complicado, né? Fica. A gente já se ferrou muito por conta disso. Então, eu quero ter a próxima oportunidade para a gente já vai estar falando de outras coisas relacionadas aí aos frutos
do Projétil Volume 1 e, de repente, por que não, o Projétil Volume 2. Amém. Sucesso, tamo junto. Sorte, tamo junto. Obrigado, Preto. Preto Cria Oficial no Instagram. Tamo junto. Nós, fechou.